Nesse vídeo você vai ter a explicação definitiva do porquê o Kong jamais vencerá uma batalha contra o Godzilla no Monstroverso. Bom, eu garanto pra vocês que tudo isso aqui que eu vou falar faz muito sentido e olha, esse vídeo aqui vai dar uma treta, mas mesmo assim eu vou fazer. Vamos lá. E aí galera, beleza? Romero Cleios na área, sejam bem-vindos ao canal. Galera, é o seguinte, no último filme Godzilla e Kong Novo Império, tivemos mais uma batalha entre esses dois personagens e ficou muito claro do porquê o Godzilla não é chamado de Rei dos Monstros à toa, né? Ele acabou vencendo o Kong mais uma vez, porém há controvérsias. Bom, tem algumas pessoas falando que na verdade quem ganhou a batalha foi o Kong no momento em que ele nocauteou o Godzilla, né? E que se ele tivesse continuado batendo nele, teria finalizado a luta ali mesmo. Eu não sei se seria bem assim, mas é o que o pessoal tá comentando. Inclusive eu fiz um vídeo inteiro analisando essa batalha. Vou deixar linkado aqui nos cards, aqui nesse lado. Clica aqui pra você conferir esse vídeo depois que assistir esse aqui, tá? Sempre que esses dois saem na mão, a gente sabe que o circo vai pegar fogo. Mas apesar do Kong nunca se render numa luta, é inegável que ele nunca sentiu o gostinho da vitória contra o Godzilla. Então eu vou explicar pra vocês o porquê uma derrota do Godzilla pro Kong é uma coisa praticamente improvável. Mas antes, vamos recapitular o histórico de batalha entre esses dois. Na primeira luta, podemos considerar um empate, né? Vamos considerar um empate, até porque a luta não teve uma conclusão definitiva, né? A luta não foi até o final. Mas o que dá a entender é que o Rei dos Monstros venceria o Kong naquela ocasião. Mas também, pô, o Kong já começa a luta no prejuízo, né? Em alto mar, toda acorrentada, aí ficou ruim pra ele. Todas as vantagens dessa primeira luta estavam apontadas para o Godzilla. Já na segunda luta as coisas ficaram mais equilibradas, uma batalha na superfície, bem no centro de Hong Kong. E dessa vez o Mamako estava com um machado boladaço que ajudou ele a encarar o sopro atômico do Godzilla, que porra, é um poder roubado pra caramba, né? Aquilo é praticamente um Kamehameha. Mas convenhamos que ele lutou bem pra caramba, né? Diferente do que muita gente fica falando por aí, que foi fácil, o Kong foi humilhado. Não. Ele deu muito trabalho pro Godzilla, né? Foi uma luta bem equilibrada. Então, apesar de tudo, eu acho que o Kong fez uma bela luta. E já no último filme, os dois acabaram se enfrentando de novo e, na minha opinião, o Kong perdeu. E aí que vem a pergunta, isso é incoerência? Será que os roteiristas são fanboys do Godzilla? O Kong foi nerfado nisso tudo? O que tá acontecendo, né? A resposta pra tudo isso é não. Eu não vejo isso como uma incoerência, como uma forçação, na verdade eu vejo isso como uma coisa lógica. E aqui eu vou explicar alguns pontos do porquê que eu acho isso, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o Kong nunca quis lutar. Desde o primeiro encontro entre esses dois sempre ficou muito claro que o Kong nunca quis arrumar confusão com Godzilla. A única coisa que ele fez foi lutar por necessidade. Ou ele lutava para sobreviver, ou então ele morria. Com exceção da batalha de Hong Kong, onde eu acho que ele realmente queria uma luta mais justa, mas fora isso, as outras ele realmente não estava muito afim. Inclusive na última luta ele não queria lutar mesmo, tá? A única coisa que ele queria de verdade era a ajuda do Godzilla para enfrentar o Scar King e enfrentar a Shimo. Já o Godzilla é um bicho egoísta, porque ele sempre faz o que é necessário para manter o equilíbrio do planeta. Nem que para isso ele tem que matar outros titãs para poder evoluir, assim como ele fez com Tiamat. O próximo ponto é Kong não tem poderes. E uma das coisas que deixa o Kong na desvantagem é a falta de poderes. Claro que ele tem habilidades, né? Por exemplo, ele tem super força, habilidades acrobáticas, assim como qualquer primata, e ele tem, claro, o seu maior triunfo, que é a sua inteligência. É através da inteligência que ele consegue se equiparar com monstros, muitas das vezes até mais fortes do que ele, como o próprio Godzilla. Então, com a sua inteligência, ele pode criar estratégias de luta, ele utiliza os elementos do cenário ao seu favor. Então, hora ele pega um tampão de um prédio para servir de escudo, outra hora ele pega uma árvore, né, para servir de bastão e bater em Screwcrawlers. Ele arremessa galhos, pedras, enfim, tudo que tiver na frente dele vira arma. Fora que ele também possui a manopla com o machado e por aí vai. Então ele tem que utilizar desses artifícios para pelo menos equilibrar as coisas contra outros monstros. No caso do Godzilla, ele é muito roubado, galera. Ele é praticamente o Superman do Monstroverso. E só para que vocês tenham a diferença de atributos entre os dois, presta atenção em alguns dos poderes do Godzilla. Se liga. Além dele ter o Kamehameha dele, ele também tem várias outras skills. Então tem pulsos de radiação, a cauda dele serve como um elemento também para dar uma chicotada, né, como se fosse uma arma. Ele também tem muita inteligência, né, não é como se ele fosse um asno completo e tal. Ele raciocina até que bem, viu? Ele tem ecolocalização, regeneração acelerada, absorção de energia, tanto que no último filme ele aumentou em 20 vezes a sua capacidade de armazenamento de energia radioativa. O Godzilla tem uma pele que é muito mais resistente, portanto ele aguenta mais danos. A mordida dele também é muito poderosa, ele tem até mais força bruta do que o próprio Kong, né? Muitas pessoas acham que não, mas ele é realmente muito forte. Se não tiver no nível do Kong, ele tá um nível acima, porque um nível abaixo com certeza ele não tá. E outra vantagem dele é a capacidade de
lutar tanto na terra quanto no mar, coisa que o Kong não consegue. Fora que ele tem milhares de anos, né? O histórico de batalha deles é muito mais extenso do que o do Kong e a experiência dele, por consequência, é maior também. Biologicamente falando, os atributos do Godzilla são muito superiores, não tem nem como comparar. Apesar desse abismo entre os dois em questão de skills, Kong, com somente uma skill, que é a inteligência, ele consegue elevar o patamar dele para tão alto que muitas das vezes ele consegue equilibrar o jogo contra o Godzilla, tá? Eu não tô falando que ele fica mais forte, eu não tô falando que ele venceria, mas ele fica muito páreo a páreo, principalmente na trocação franca. Vocês viram isso na batalha de Hong Kong, não é como se o Kong fosse só um Zé Mané, um lixo, não. Ele bateu de frente, galera, e usando a inteligência dele, né? Tudo bem, eu sei, o Godzilla não usou tudo que ele tinha, só que mesmo assim, isso é admirável da parte do Kong. É ou não é? Fala sério, pô. O Godzilla é tipo um Superman e o Kong é tipo um Batman, né? Ou seja, ele compensa muitas das faltas de atributos, né? Faltas de poderes e essas coisas com a inteligência, assim como o Batman faz. Quantas vezes o Batman não bateu de frente com o Superman usando somente sua inteligência, né? Preparando-se para uma possível batalha. A mesma coisa é o Kong, entendeu? E agora vamos falar de alguns feitos desses personagens. E é aqui onde o caldo engrossa pro Kong, galera, porque sinceramente os feitos do Godzilla, Rei dos Monstros, são muito mais relevantes do que os do Kong, não tem nem comparação. Vou citar apenas alguns aqui, tá? Se vocês lembrarem demais, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos lá. O Ghidorah subiu com o Godzilla na camada mais baixa da atmosfera da tela e soltou o bicho lá de cima, tá? Foi uma queda de quilômetros e mesmo assim ele sobreviveu a uma queda insana. Provavelmente o Kong não sobreviveria a uma queda dessas, tá? Fora várias outras vezes que ele tomou uma rajada de bomba na fuça, ogivas nucleares, e sobreviveu também. Ele conseguiu tancar uma luta contra a Shimo, que é muito maior do que ele, muito mais densa em músculos, né? Ou seja, mais forte, e mesmo assim ele também conseguiu se sobressair. Ele fez um fucking buraco até o centro da Terra Oca utilizando a sua baforada atômica. Pô, aí isso é apelação, né? Ele conseguiu resistir aos ataques elétricos do Ghidorah na máxima potência, e isso é puta de um feito relevante de resistência. Fora várias outras situações em que ele demonstrou que é o bichão mesmo. E o que sobrou pro Kong, né? Bom, ele finalizou o Mechagodzilla, que porra, essa cena aí é top, hein? É uma das melhores cenas do Monstro-Verso, tá? Mas isso só aconteceu porque houveram uma série de fatores que antecederam essa derrota do Mechagodzilla. Então não foi uma coisa, o Kong venceu o Mechagodzilla. Ele venceu, mas teve ajuda do Godzilla, não sei o que, dos humanos, né, enfim. A mesma coisa com o Scar King. Ele finalizou o Scar King porque a Shimo tinha congelado ele. Apesar de que eu acho que numa trocação justa entre Scar King e o Kong levaria melhor, tá? Enfim, tem outros feitos de força e tal, mas eu acho que o maior feito do Kong, na verdade, foi ter enfrentado o Godzilla. Isso sim é um feito interessante. Não é qualquer bicho que enfrenta o Godzilla assim no equilíbrio e sai suave. Tem que ser um bicho poderoso, ou no mínimo muito inteligente. Mas apesar de tudo, é como eu tô falando pra vocês, os feitos do Godzilla são muito superiores aos feitos do Kong. E reitero aqui, mesmo perdendo, galera, o Kong nunca abaixou a cabeça pro Godzilla, tá? Isso é uma coisa honrada, é uma coisa admirável. E é por isso que eu gosto tanto do Kong. Eu sempre falei aqui no canal que de todos os titãs, o Kong é o meu favorito, né? Mas a gente tem que ver as coisas como elas são, a realidade. E a realidade é que o Kong é mais fraco do que o Godzilla. É mais fraco em força bruta, é mais fraco em resistência, não tem tantas skills quanto o Godzilla. Tudo que ele faz é compensado pela sua inteligência, porque se ele não fosse inteligente naquele nível, ele já teria ido de base há muito tempo, né? Apesar de tudo, apesar de reconhecer que de fato é aqui, galera, não tô de choradeira, meu Deus, o Kong ia perder, o Kong é pior. Não, pô, o Kong é meu favorito, mas todas as vezes que ele briga com o Godzilla, ele manda bem sim, tá? Não é como se ele fosse humilhado, não. Bom, a gente não sabe se eles vão se enfrentar de novo futuramente, né? No terceiro filme foi confirmado, Adam Wingard não vai ser mais o diretor, então vamos aguardar aí, vendo o que dá, né? Eu adoraria ver mais uma luta entre os dois, pra ser sincero. Pô, toda vez que eles lutam, o negócio fica interessante, né? Mas enfim, galera, esses são os motivos do porquê é improvável o Kong vencer o Godzilla numa batalha, tá? Comenta aqui se vocês concordam, se vocês entenderam o que eu disse. E claro, pô, se vocês puderem, se inscreve aqui no canal, porque vai ser bom demais ter vocês aqui acompanhando mais vídeos sobre o Monstro-Verso, beleza? Galera, é isso, tamo junto, é só o começo. Até o próximo vídeo então e valeu!